Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Ana Carolina. Tudo bem, Ana Carolina? Vamos Olá! falar um pouquinho sobre Pilates e fisioterapia, Bora. que é um tema muito recorrente aqui na realidade no Resenha, porque as pessoas procuram muito. Hum, É muito interessante como o Pilates cresceu, né? E a demais. fisioterapia também é agregada, assim, o que se entendia por fisioterapia e o que se tem como fisioterapia hoje. Então, assim, nós temos, dentro do canal, as pessoas normalmente fazem perguntas e buscam informação, e esse é um tema que é muito recorrente aqui pra gente, né? Querer saber mais sobre o assunto. Mas, Ana, vamos lá. Vamos. Fisioterapia, né? E Pilates. Primeira coisa, a gente quer conhecer um pouquinho você. Tá, O que vamos que lá. foi? Como é que foi entrar nesse ramo? Olha, Como que é eu isso? tô nesse ramo faz 13 anos já, né? Me formei bem novinha, aliás. Sou casada com um fisioterapeuta, então eu e ele somos os donos da clínica. A gente trabalhou em vários outros lugares antes, obviamente, de começar a nossa própria clínica. E a demanda de abrir um serviço como esse, além ali no bairro, né, onde a gente mora, não ser uma coisa tão... não tem tantos lugares quanto a população precisa, mas é porque justamente assim, a gente acha... toda vez que a gente tinha que indicar algum serviço, porque a gente atende também muito a domicílio e, né, tem essa demanda também, toda vez que a gente tinha que indicar um serviço para dar continuidade no tratamento como o Pilates, por exemplo, a gente indicava para outros lugares. Então, teve uma hora que as coisas aconteceram. E aí a gente achou um lugar para abrir o estabelecimento e tudo mais, e as coisas foram rolando assim. Então foi mais ou menos isso, assim, as coisas foram acontecendo, não foi uma coisa muito bem interessante planejada. você falar isso assim, poxa, a gente indicava o Pilates, porque eu escutei um pouco isso É. também. Tipo, a fisioterapia, ela começou a enxergar, né, que o Pilates era uma forma de tratamento e tal. E aí, partiu disso, né? A fisioterapia começou a indicar o Pilates. Isso. Por que não agregar, né? O Pilates, ele é, assim, evidência A em tratamento de coluna hoje em dia, né? Então, Tá. você tem um problema de coluna, a primeira coisa que o médico vai te indicar na hora que ele tá fazendo lá a sua consulta vai ser, vamos fazer um Pilates. Então, hoje em dia, ele é muito além de um exercício, né? Ele é baseado como uma continuidade de tratamento mesmo. Você pode fazer o Pilates sem ter problema nenhum de coluna, sem ter problema nenhum Com uma questão articular, exato. É, Mas ele é hoje em dia, a gente utiliza o Pilates com esse propósito, né? Então, é uma continuidade de tratamento mesmo. Porque, obviamente, ninguém quer ficar fazendo fisioterapia a vida inteira, né? Então, assim, a gente consegue levar o paciente... Ai, perdão. A gente consegue levar o paciente para esse caminho indicando Pilates. E é interessante porque, assim, na fisioterapia, a gente tinha aquela ideia, fisioterapia, quando você falava de fisioterapia, era aquela coisa, sofri um acidente, eu tive uma lesão, e eu preciso de um fisioterapeuta e fazer aquela fisioterapia ali, regrada, tantas vezes, para conseguir recuperar e tal. Isso é uma imagem que se tinha sobre a fisioterapia durante muito tempo. Exatamente. E, de repente, essa imagem a gente percebeu que mudou. Totalmente. Que a fisioterapia não é que só era isso, ela nunca foi só isso, mas as pessoas enxergavam assim. Tinham esse conhecimento, né? Era o que era popularmente Exato. enxergado sobre a fisioterapia. E aí, de repente, as pessoas começaram a entender que não, que você pode fazer até um trabalho preventivo com relação à fisioterapia, que você tem outras, inclusive, até para cirurgia, pós-cirúrgico. Sim, a gente faz o pré e pós-operatório. E não só cirurgia, por exemplo, de articulação, mas até, cirurgia por exemplo, estética. Eu ia falar isso agora, porque eu passei por uma situação dessa e quem me atendeu foi uma fisioterapeuta. Eu falei, mesmo. Caramba, que interessante. É isso mesmo. Hoje em dia a gente tem uma visão muito diferenciada de fisioterapia, assim, foi um trabalho construído, né, ao longo dos anos por todos os profissionais, na realidade, né? Porque a gente tinha aquela visão de que a fisioterapia era puramente recuperação, né? Uma reabilitação. Então, você sofria alguma coisa, você ia lá, reabilitava e tchau, vamos embora. Hoje em dia, a gente trabalha com a fisioterapia em diversas áreas, né? Não só na área ortopédica, que é a mais conhecida, mas a gente trabalha em saúde da mulher, como fisioterapia pélvica, incontinência urinária, por exemplo, ou dermatofuncional, que é um pré-operatório, um pós-operatório de cirurgia estética, geriatria. Tenho pacientes, assim, idosos que eu atendo há 5, 6... até mais tempo, né? Então, assim, eles estão comigo há muitos anos, que a gente trabalha em várias áreas, na realidade.
Mas, assim, essa questão da só reabilitação, a gente vem tirando um pouco isso, né? Ela tem entrado mais em evidência, principalmente nessa parte de prevenir as coisas. Então, você não precisa fazer a fisioterapia só porque você teve uma lesão. Você pode prevenir para não ter a lesão. E hoje em dia, como o pessoal tá bem ligado nessa questão de esporte, então começou o beach tênis, começou crossfit, começou isso, começou aquilo, as pessoas elas estão vivenciando mais isso, então elas têm procurado mais para não se lesionar. Então, isso é uma coisa bem legal também, sabe? Porque a gente tem tirado essa visão de que a fisioterapia é só pra consertar o que tá... Exatamente, né? Exatamente. Não, e o que você falou sobre relação ao esporte é muito interessante. Por exemplo, eu também entrei nessa, né? Eu tive que chegar aí quase 50 anos pra começar a entender que eu precisava fazer um esporte. Aí, beleza. Me identifiquei com a corrida. E hoje eu já corri 21, enfim, você vai... É uma sequência. Você começa lá pouquinho, vai pro 5, vai pro 7. É viciante, né? É um vício. Fiz a São Silvestre ano passado, adorei. Já fez meia maratona, já fez. Nossa, próximo tudo passo. bem que não foi correndo os 21, né? Tive que dar umas caminhadas. Mas, enfim. Mas eu vejo assim, por exemplo, a corrida. Aumentou demais os grupos de corrida. As pessoas começaram a entender que precisam fazer o exercício, que precisam começar a pensar nisso. E aí veio a ciência com outros estudos dizendo o seguinte, olha, quem faz exercício físico tem menos propensão a ter demência, Alzheimer. Né? A gente está vivendo num momento onde o esporte realmente ele tá, assim, as pessoas estão aderindo mais, né? A gente pensa, antigamente, sei lá, eu tenho 35 anos, na época dos meus pais, por exemplo. Eles não imaginavam que a atividade física gerava tantos benefícios, né? É verdade. E hoje em dia a gente consegue ter uma visão diferenciada sobre a atividade física. Então, as pessoas têm aderido mais, têm conseguido escolher esportes que são do agrado de qualquer um, né? Porque não é todo mundo que gosta de correr, não é todo mundo que gosta de fazer academia. Não... Então, mas as pessoas, elas têm se inserido nisso. Isso tem muita modalidade também, né? Você tem como se encaixar. Ou até na dança também. Na dança. Não, e nem só isso, porque além desse contexto, acho que quem vive aqui em São Paulo é mais ou menos isso, né? Você participa de um grupo de corrida, por exemplo. Então, não é só sobre corrida. É sobre a convivência que você tem com as pessoas que vivem no mesmo mundo que você, conversam sobre o mesmo assunto. Então, isso está inserido na realidade, né? E as pessoas começaram a querer praticar mais esporte. E isso que acontece, né? O que a gente sempre fala na clínica, por exemplo. Esporte amador. Né? Então, assim, você gosta de correr. Você não é uma profissional da corrida. Você não é uma maratonista. Você não, né? Mas, assim... Você gosta de correr e você pratica. Isso é o grande perigo do esporte. Porque você não está preparada fisicamente para isso. Então, a fisioterapia preventiva, ela vem aí. Entendeu? Porque a gente consegue fazer um trabalho com você, onde a gente faz, por exemplo, um treino específico para corrida, onde a gente avalia o que você está precisando ali. Você está com, seu quadril está meio desalinhado, você precisa melhorar o movimento do seu braço, você não pode rodar tanto o seu tronco. Então, a gente começa a analisar ali de uma forma onde a gente vê o que você precisa para não ter uma lesão. Tá. Entendeu? Entendi. Então, essa é a questão da prevenção. A gente consegue fazer um trabalho onde a gente avalia ali o seu perfil e fala, olha, aqui a gente consegue melhorar isso aqui, a sua pisada, o seu quadril, a gente fortalece aqui, alonga ali, bababá, a gente faz mais ou menos esse tipo de trabalho. Ana, e lá na Drago vocês conseguem, por exemplo, eu não sei se vocês têm algum programa específico para isso, porque o que você colocou aí, eu achei fantástico. Por exemplo, eu participo de um grupo de corrida, que deve ter lá só no grupo do WhatsApp, sei lá, umas 500 pessoas, vai. Então, assim, mas o que você falou, gente, é importantíssimo, porque é aquela coisa assim da técnica, né? Uma coisa é você correr porque você gosta. Por mais que você participe de um grupo, existe uma técnica, mas não é só você aprender a técnica. Cada um tem uma compreensão física, uma forma de passada. Uma biomecânica. Cada corpo tem uma biomecânica diferente. Então, é justamente isso que a gente tenta avaliar, entendeu? Porque nem todo mundo nasceu com aquele biotipo de cada esporte, né? É como se fosse uma seleção natural mesmo. Então, você pode ver, tem perfis de atletas, né? Então, tem o perfil do nadador, tem o perfil da ginasta, tem o perfil do corredor. Tanto que os quenianos, eles não são os melhores à toa, entendeu? É um perfil. Fora do padrão. Exatamente. Então, é a lei natural mesmo. Sim. Mas, assim, você pode gostar de correr mesmo não tendo biotipo para isso, né? E aí, a gente consegue trabalhar em cima disso para não ter esse tipo de lesão, entendeu? Mas o que eu até coloquei, que assim,
tudo bem que eu acho que é até um interesse meu. Pode falar, vamos lá. Mas assim, por exemplo, se vocês já pensaram, não sei se vocês, de fazer um projeto mesmo para atender esse pessoal, chamar esse pessoal, olha gente, pessoal da corrida, vamos fazer um tratamento, uma avaliação dentro né, da fisioterapia individualizado e tal, e de repente, eu tô falando assim, aqui, eu costumo dizer o seguinte, aqui no Resenha a gente vai conversando, aí começa a ter ideias de negócio, entendeu? Porque é um nicho de mercado muito legal. Demais. É muito amplo e as pessoas procuram bastante. E é necessário, entendeu? E assim, o que você colocou é totalmente coerente, que é a coisa assim, cada um é um ser individualizado que precisa ser verificado aonde que ele precisa corrigir, ou uma postura, ou um quadril, ou o quê? De repente fazer um projeto, assim, ó, para corredores, porque tem muita gente que, as pessoas assim, pelo menos vão lá, num grupo de WhatsApp com 500 corredores, eu acho que ali não tem 10% que passaram por um fisioterapeuta para fazer uma avaliação. Não mesmo. Lá na clínica, a gente tem um trabalho bem diferenciado a respeito desse segmento. Segmento. Por quê? Hoje em dia, quando a gente pensa em fisioterapia, muita gente já fala assim, mas nossa, eu fiz tantas sessões de fisioterapia e nunca me adiantou nada. Isso é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Então, o que eu e o Gustavo, que é meu marido, que a gente pensou, idealizou lá no começo? A gente quis fazer um trabalho diferente, que era um trabalho individualizado mesmo. Então, as sessões de fisioterapia na clínica, elas são individuais. Então, você chega lá, a gente faz uma avaliação específica para você traz todos os seus exames, a gente faz a avaliação, né, todos os testes específicos para a sua lesão ou para o seu objetivo, e aí a gente trabalha em cima disso. Né? Então, lá, por exemplo, você vai começar a fisioterapia, beleza. Aí, a gente tem também o treino funcional, que a gente faz justamente isso, que são os treinos mais específicos para quem faz esporte. Ultimamente, a gente tem mais paciente voltado para o beach tênis, que é o que tem mais... que tá na moda também, né? Tá super na moda, e essa questão da convivência também pega muito, né? Porque o pessoal joga o beach tênis, fica lá o dia inteiro com um grupo e tudo mais. Corrida a gente tem bastante, e tênis também a gente tem bastante hoje em dia. Mas a gente justamente faz esse trabalho bem específico. Então, a gente faz essa avaliação, vê, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, vamos ver o que dá pra fazer. E aí, a gente, além da fisioterapia, né, que às vezes a fisioterapia, ela é cansativa ao longo do tempo. A gente Por sabe isso que agregou disso. o Pilates, então. Exatamente. Por isso que a gente agregou o Pilates e o treino funcional. Porque o treino funcional, ele também serve para isso, né? Porque tem gente que não gosta de Pilates, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente conseguiu trazer, além do Pilates, o treino funcional, onde a gente trabalha uma coisa mais específica ali, numa coisa mais dinâmica, entendeu? Mas o trabalho é esse mesmo. Então, a gente chega lá, avalia, fala, olha, aqui a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. E aí, os fisioterapeutas, eles trabalham especificamente para isso. Então, no gesto esportivo, que é muito importante também. O que é gesto esportivo? Cada esporte tem um gesto específico, né? Tem um movimento específico. E aí, dentro desses movimentos específicos, a gente tem lesões específicas. Então, a gente sabe mais ou menos o que pode causar, o que não pode causar, onde a gente pode pegar, onde a gente... Entendeu? A gente faz mais ou menos esse trabalho, assim. Não, e é legal, assim, agora entrando para uma área de empreendedores, né? Você e seu esposo, porque vocês pensaram em tudo. Vocês estão da fisioterapia e viram o que precisa agregar, até porque isso é uma visão bem assertiva em relação ao mercado, que é o quê? Cada vez as pessoas procuram mais a facilidade. Você precisa, por exemplo, do fisioterapeuta que vai te indicar um pilates, você quer fazer tudo ali. Você não quer ter que fazer cada coisa em um lugar. Ainda mais em São Paulo, né? Exatamente. Então, aí, entrando na área do universo do empreendedorismo, vocês foram extremamente assertivos, porque você conseguiu agregar a questão da clínica mesmo, que é a fisioterapia, como medicina, né? Como correção, e enfim... com as atividades também do Pilates e da funcional, que agrega. Porque, na realidade, como você falou, o fisioterapeuta indica o Pilates. Exato. Foi até daí que você falou, vamos agregar. O fisioterapeuta indica o Pilates, porque tem aquela coisa do fortalecimento, né? De tudo que o Pilates traz. Mas você consegue ter tudo isso no mesmo ambiente. Exatamente. Né? Então, assim, além ao invés de indicar para outras pessoas, a gente conseguiu... Esse espaço de funcional, por exemplo, de treino funcional, a gente abriu agora no começo do ano. Antes a gente tinha só o Pilates mesmo, propriamente dito. E, assim, o engraçado é que quando a gente abriu a clínica, era realmente focado no Pilates, né? A gente abriu uma fisioterapia ali, mas a gente não imaginava que a demanda seria tanta. E hoje em dia a fisioterapia ela é um dos carros-chefes da clínica, assim, né? Por essa questão desse tratamento diferenciado que a gente dá. Né? Porque é muito difícil hoje em dia você chegar num lugar e você ser atendido de forma individual. É verdade.
né? É Geralmente verdade. os atendimentos são em grupo, e tudo bem, o CREFITO permite isso, tá tudo certo. Mas, mas assim, a gente quis trazer essa coisa mais individualizada, porque foi... quando a gente abriu, a gente falou assim, tá, o que a gente pode ser de diferente? Sim. Porque de muito, muito... Sair daquilo que sair todo da mundo faz, né? Exatamente. Então, o que a gente pode trazer de diferencial aqui para a clínica? Atendimento individual, beleza. As aulas de Pilates, por exemplo, a gente faz em até no máximo 2 alunos. Então, a gente teve esse cuidado, né? De saber o que a gente podia fazer para não ser só mais um, né? Tá. Então, foi esse cuidado que a gente tomou na hora de abrir mesmo. E nessa pesquisa toda que a gente fez ali no bairro e tudo mais, né? Não, e o que é muito legal, porque você consegue agregar todos os segmentos, né? Tanto a pessoa que precisa, de repente, de uma fisioterapia para uma recuperação, de alguma lesão, que tem tudo ali no mesmo ambiente, mas também aquela pessoa que precisa de uma fisioterapia e de um tratamento, até de um fortalecimento, que aí vai fazer também pelo Pilates para uma atividade específica, esportiva. Não, e às vezes até uma coisa vai levando a outra. Às vezes a pessoa entra para fazer o Pilates e no meio do caminho precisa fazer uma fisioterapia para tal coisa, então as coisas elas vão se ligando, assim, sabe? A mesma coisa do treino funcional. Então, por exemplo, tem muita gente... um esporte que eu acabei nem falando, mas que muita gente tem praticado, que a gente trabalha muito no treino funcional lá na clínica, é o futevôlei. Tá. Que é, né, ali hoje em dia é tudo na areia, né? Então, eles têm feito muito essa questão do futevôlei, do vôlei de areia mesmo, que tem pegado bastante. Tanto que um dos nossos, né, dos físicos que trabalham com a gente, ele também dá aula de futevôlei. Então, legal. É uma área que a gente tem feito bastante. Então, eu faço futevôlei, mas tô com uma dorzinha aqui, vamos lá fazer uma sessão de fisioterapia. A gente consegue fazer essa integração, assim, sabe? Isso é bacana. Eu vou falar pro pessoal lá da corrida. Gente, bora lá, vamos. Bora lá. Vamos fechar lá um pacote lá com a Dragos, falar para todos, atender todo mundo, fazer assim, ó. Né? Melhorar o desempenho, diminuir o tempo. Vamos preparar para a próxima São Silvestre, né? Maratona de São Paulo em janeiro. Não porque totalmente isso mesmo. Cada um tem uma forma, não tem jeito. E é o que você falou. Às vezes a pessoa tem, por conta do biotipo, por conta do que for, uma tendência a pisar de uma forma errada. E por mais que ela saiba a parte técnica de como respirar e tudo isso, não vai funcionar se ela não tiver. Ela vai acabar tendo uma lesão, né? Exatamente. E hoje eu vejo assim. As pessoas começaram a procurar muito atividades esportivas. Demais. Depois da pandemia, então nem se fala. Todo mundo começou. Deu um boom. Então, só que deu um boom sem preparação. Exato, é o que eu falei. Que é bem a coisa do brasileiro mesmo, né? Que a gente é meio... Vai pra cima. Tipo, vou começar a correr, põe um tênis e sai na rua e vai, entendeu? Eu fui assim. E assim, e daí quando você vai ter uma... E a gente é aquilo, né? Acho que a gente faz isso com carro, com tudo. A manutenção é só corretiva. Exatamente, é só quando dá o problema. Exato. Né? Então, é interessante a gente começar... Acho que precisa... As pessoas entenderem da necessidade, principalmente... Mudou a cabeça, mudou a perspectiva, mudou a forma de... né? Todo mundo hoje quer fazer um esporte, começou a entender que o quanto é necessário você ter uma atividade física. Legal, precisa ter uma atividade física, assim. Vai prevenir Alzheimer, vai prevenir muitas um monte de coisa. Você vai ter uma velhice mais saudável. Com certeza. Porém, vamos fazer isso com uma forma cuidado, correta. Exatamente, porque não adianta nada ser uma atividade física e você ter uma lesão e ficar pior do que estava antes. Exatamente, não é? Exatamente. Porque a gente geralmente atende, né, esses atletas amadores que a gente fala, são atletas de finais de semana mesmo, né? Então, eu vou lá jogar uma bola. Aí vai lá, se junta com os amigos no final de semana, vai lá, machuca o joelho, rompeu o ligamento. Geralmente é assim, entendeu? Que funciona. Então, se você faz às vezes, vou ser bem sincera aqui, tá? Você não precisa nem só fazer fisioterapia. Às vezes, você fazer um trabalho de reforço muscular fora disso já é um auxílio absurdo, tipo assim. Pilates, você pode fazer musculação, um treino funcional, um exercício onde você consiga manter ali o seu músculo um pouco mais fortalecido para você praticar suas atividades, entendeu? Mas e o Pilates se encaixa muito bem nisso, né? Nossa. Porque, normalmente, por exemplo, quem Pilates faz corrida, quem faz beach tênis, são atividades mais
intensas, aeróbicas e tudo, não tem muita paciência para musculação. Isso eu já percebi. Não mesmo. E o Pilates, ele é muito diferenciado, né? Porque ele faz um fortalecimento muscular integral, né? De todas as fortalecimento global ali, né? A gente não consegue fazer um fortalecimento isolado ali no Pilates, né? São exercícios multiarticulares, então a gente usa todas as articulações do corpo e não trabalha só o fortalecimento, trabalha mobilidade, alongamento, muitas coisas, né? Então, o Pilates, ele é um dos exercícios mais completos que a gente tem hoje em dia para fazer. E além de não ter impacto, né? Que isso também já ajuda bastante. Mas o Pilates, ele é um dos mais completos que a gente tem mesmo. Eu indico para qualquer pessoa. Nossa, gente, olha, adorei, Ana. Acho que, assim, é muito bem pensada a clínica de vocês, de integrar tudo isso no mesmo espaço, que é o que as pessoas procuram, né? E essa questão aí da preparação para o esporte, eu acho que, gente, vamos começar a pensar em não ter lesões futuras, Exatamente. né? Começar a fazer esse tratamento prévio, que é, assim, de importância, né, ímpar aí nisso. Com certeza. Mas é isso. E aí, gente, quem precisa lá, vamos lá, o galerinha da corrida, né, dos esportes aí, vamos fazer essa avaliação lá na Clínica Drago, Fisioterapia e Pilates, lá com a Ana Carolina, com o esposo dela, como é que é o nome do seu marido? Gustavo. Com o Gustavo, aí, gente. E é isso, Ana, obrigada pela tua presença. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Ai, adorei, assim, eu acho um barato essas coisas, assim, eu me divirto, eu falo que faço terapia aqui, né? Me divirto pra caramba. Tira algumas dúvidas pessoais também. Né? Demais. Eu faço várias consultas sem precisar ir no profissional. Muito bom isso, gente. Mas é isso, vamos terminando aqui nossa resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho aí pra receber todas as notificações e siga também lá a Clínica Drago Fisioterapia, lá com a Ana Carolina e com o Gustavo. Vamos se cuidar, hein, gente? Nada de esperar o carro ficar com um defeito. Exato, vamos fazer a manutenção preventiva que é necessária. Um beijo a todos. Obrigada.